Hey, prof! Sejam muito bem-vindos ao canal do Dicas da Professora. E hoje eu trouxe um vídeo muito interessante. Eu trouxe 5 dicas de livros que todos os professores deveriam ler, desde o começo da sua trajetória até mesmo quando está atuando como professor. Eu tive o cuidado de escolher 5 livros que eu acho essencial para todos os professores. Livros que vão agregar na tua caminhada como professor e vão te fazer um profissional bem mais leve, né? Bem mais feliz no que faz. Mas antes de começar, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, tá bom? E comenta aí qual o seu livro favorito. Eu quero ficar sabendo. Vai que eu já li ou que eu ainda preciso conhecer? Bom, eu trouxe aqui, gente, 5 livros, certo? 5 livros que eu tenho, que eu já fiz a leitura e que eu acho essencial para todo professor. 2 aqui eu acho essencial para todo ser humano, né? Seja ele de qualquer profissão, mas na nossa trajetória como professor são livros que nos fazem ressignificar e que nos fazem caminhar de forma mais leve, mais segura, mais tranquila, tendo nosso próprio tempo, respeitando nosso próprio tempo e sempre, gente, cuidando de nós, porque nós, professores, precisamos aprender a cuidar de nós, certo? E uma leitura, uma boa leitura, ajuda a tua mente a esvaziar o estresse do dia a dia, a pensar, né, fazer novas conexões. Então, vamos lá. O primeiro livro que todo professor deveria ler é esse livro aqui, do grande Mário Sérgio Cortella. Todo mundo conhece o Mário Sérgio Cortella, né? É uma grande referência, eu adoro o Mário Sérgio Cortella, inclusive tive a oportunidade de ir para uma palestra dele aqui em Fortaleza, né? E esse livro, gente, como o nome já diz, a sorte segue a coragem. Pessoal, muitas vezes, algumas pessoas vão chegar para nós e vão dizer que nossas conquistas foi sorte, né? Muitas vezes tem pessoas que ficam paradas esperando que a sorte chegue, mas a sorte, ela não vem. Nós precisamos ter coragem de segui-la. Nós precisamos ir atrás da nossa sorte. A partir do momento que você decide ir atrás daquilo que você quer, daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você almeja, a sorte chega. Então, a sorte, ela não é algo de que algumas pessoas foram premiadas. Ai, Deus escolheu algumas pessoas para ter sorte e outras não. Todos nós temos sorte. Só que algumas pessoas levantam o traseiro da cadeira e vão atrás da sorte delas. Outras ficam esperando que a sorte caia do céu feito chuva e ela não cai. E nós precisamos entender que a nossa sorte segue a nossa coragem. Se você hoje é um professor que se formou e que precisa ganhar a sua sala de aula, que ainda está talvez como auxiliar, e você fica, nossa, mas todo mundo ganhou uma sala de aula e eu não. Por quê? Por que você não foi atrás ainda do que você quer? Por que você não disse no local onde você trabalha que você quer ter uma sala de aula? Por que você não foi atrás daquilo que você deseja? Por que você não criou caminhos para ter a sala de aula que você tanto quer? Crie seus próprios caminhos. A leitura desse livro, ele vai te guiar nisso, né? Muitas vezes nós usamos algumas justificativas para não fazermos algumas coisas em nossa vida. Ai, tá muito difícil. Ai, eu não consigo. Ai, pro fulano é mais fácil. Quando não é. É você que não foi atrás de garantir a sua sorte. O segundo livro, pessoal, é um livro maravilhoso da Brené Brown, né? Que é o livro A Sorte de Ser Imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito. A sorte de ser imperfeito. A coragem de ser imperfeito. Nós precisamos ter coragem de ser imperfeitos porque nós somos seres imperfeitos. Ninguém é perfeito, gente. Quem é perfeito é Deus. E nós precisamos ter coragem de mostrar para o mundo as nossas imperfeições. Muitas vezes nós nos retraímos, nós nos escondemos por conta de nossas imperfeições. Quando a gente deve mostrar para o mundo aquilo que a gente é sem ter medo de ser julgado por ser quem é. Então, você precisa ter coragem de ser imperfeito. Olha só. Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim, como mostra Brené Brown. A vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem.
Nós precisamos enfrentar o mundo, nós precisamos correr riscos. E isso não significa que é ruim. Ser vulnerável não significa que é ruim. Ser vulnerável é um ato de coragem. Dentro da sala de aula, nós precisamos em algum momento ser vulneráveis. Nós precisamos ter coragem de ser imperfeito, porque nós somos seres imperfeitos. Nós estamos ali lidando com outros seres humanos que são imperfeitos e nós temos as nossas próprias imperfeições. E nós precisamos ter coragem de lidar com isso, para que nós possamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, é um livro que eu super indico. Os próximos 3 livros são livros que todo professor deveria ler já quando está atuando. Ou antes de atuar, não sei, depende, né? Vai da sua curiosidade. Às vezes você quer já começar a fazer uma leitura antes mesmo de entrar numa sala de aula. Aprender tem que ser gostoso. Esse livro é da Maria Augusto Sanches Rosini. É um livro incrível, gente. É um livro que nos mostra o quanto a aprendizagem ela precisa ser feita de uma maneira gostosa. Alguns professores aqui já se deram conta com alunos que acham a aula chata ou que não gostam de estar ali, ou que sente receio, né, de estar naquela aula, que acha que, nossa, é a mesma coisa, mesmice de sempre. Porque a aprendizagem, pessoal, ela tem que ser gostosa. O nosso cérebro aprende aquilo que para ele é interessante, aquilo que chama a atenção dele. O nosso cérebro, ele não presta atenção naquilo que não chama a tua atenção. Se você está vendo algo e não chamou a tua atenção, você para de olhar. Isso é fato, é comum para todo mundo. Imagine para as crianças, para os adolescentes. A aprendizagem, ela precisa acontecer de uma forma lúdica, de uma forma que as crianças se sintam seguras, amadas, de uma forma que elas se sintam capazes de ser quem elas são e sem ter medo disso, né? Sem ter medo de caminhar, porque nós nos deparamos muito com a insegurança dentro das salas de aula. Crianças que têm medo de escrever uma palavra, que têm medo de fazer uma conta, que têm medo de fazer uma leitura, porque são inseguras. E a partir do momento que nós deixamos claro em nossa sala de aula, de que os nossos alunos eles podem ser imperfeitos, como a Brené Brown diz, e que eles ali naquele ambiente eles estão seguros conosco, a aprendizagem acontece, porque ela acontece de uma forma gostosa, prazerosa. O caminho para a aprendizagem se torna mais fácil por essas questões. O próximo livro é um livro incrível que todo professor alfabetizador deve ler, mas que professores também que trabalham na educação infantil, né, ou que já estão com alunos letrados, precisam, e é bom fazer a leitura porque é uma aprendizagem a mais, que é o Sistema de Escrita Alfabética. Gente, esse livro, ele traz detalhadamente os tipos de letras, ó, desde as fases da escrita, né, a fase silábica, pré-silábica, silábico alfabético, crianças que apresentam realismo nominal. Para quem não sabe, realismo nominal é aquela criança que, por exemplo, a palavra formiga, né? Formiga tem 7 letras. Mas como aquela criança sabe que a formiga é pequena, ela tende a escrever de uma forma pequena, porque ela tem realismo nominal. E é interessante que nós saibamos reconhecer isso em nossos alunos. Olha só, a fase da escrita aqui, que a criança só consegue escrever, fazer desenhos, né? Depois rabiscos, passam a ter letras, para essas letras ganharem forma. Como você atuar? Essa fase aqui é a fase pré-silábica, né? É uma fase que acontece mais na educação infantil, mas que não quer dizer que não possa ter uma criança no período de alfabetização com essa fase, depende muito, né? E esse livro, ele nos ensina a lidar com essas situações, ele nos ensina a conhecer sobre essas fases da alfabetização, para que a alfabetização ela aconteça de uma forma mais eficaz, né? Para que você, professor, possa saber intervir nessas situações aí. Principalmente quando a criança ela tem uma idade e já está numa fase alfabética que não era, ainda está em uma fase alfabética que já era para ela ter passado. Tá bom? Gente, eu não tô aqui detalhando os livros porque esse vídeo é para falar sobre 5 dicas de livros que todos os professores deveriam ler. Não é resenha.
Se você que está assistindo esse vídeo quer uma resenha de qualquer um desses livros, deixa aí nos comentários que eu volto com outro vídeo para resenhar somente um dos livros que vocês escolheram, um de cada vez, tá bom? Matemática para crianças pequenas. Todo mundo conhece aí uma pessoa que tem medo da matemática, mesmo depois de adulto, que nunca soube lidar com a matemática, que sempre teve receio da aprendizagem da matemática. Gente, a matemática, ela precisa ser trabalhada de uma forma prazerosa para as crianças, né? Por quê, pessoal? Porque a matemática, ela tende a ficar mais difícil com o passar dos anos. À medida que você vai mudando de nível, a matemática, ela ganha uma proporção maior. Então, se aquela criança, ela já enxerga a matemática como um monstro, ela está no 2º ano do Fundamental 1, e ela enxerga a matemática como um monstro, ela já tende a chegar lá no Fundamental 2, no ensino médio, né, até mesmo na faculdade, vendo a matemática como um monstro. É claro que nós temos aí as dificuldades, né, cada pessoa tem uma facilidade maior. Tem gente que tem muita dificuldade com português, não tem com matemática, tem gente que tem com a matemática e não tem com português, mas ela não precisa enxergar essa matéria como inimiga, mesmo que ela tenha uma dificuldade. E aí esse livro nos traz isso, né? Um breve histórico sobre matemática para as crianças, ó. Como ensinar essa matemática para as crianças de uma maneira que seja mais leve, mais prazerosa e que ela consiga aí desenvolver, né, o seu lado matemático. E aí aqui tem dicas, ó, de como resolver problemas de uma forma mais simples. Se vocês quiserem, pessoal, a resenha desse livro aqui, eu faço pra vocês, tá? Só deixem aí nos comentários que eu volto com outro vídeo falando sobre ele. Bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje, com essas 5 dicas de livros incríveis. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, falem aí nos comentários que eu volto e trago mais, tá bom? Um beijo. Não esquece de curtir esse vídeo, enviar pros amigos, se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo. Ah, pessoal, aqui no canal nós teremos vídeo toda segunda e sexta, então não fica de fora.